Quem é Jesus para você? O tema de hoje é Jesus, o Deus, Filho de Deus. Discipulando vidas. Estamos na semana de João e queremos refletir um pouquinho no primeiro capítulo, versículos 1 a 4. Assim diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Esse texto ele é autoexplicativo. João é muito claro, muito incisivo naquilo no qual ele apresenta Jesus. João se preocupa basicamente com a natureza de Cristo. E dá alguns títulos, encontramos alguns títulos aí em João, por exemplo, o Messias, o Filho de Deus, o Verbo, que era Deus, o Eu Sou, que aparece lá no Antigo Testamento, o Rei dos Reis, e assim por diante. Encontramos no Evangelho de João títulos destinados a Jesus. João nos traz então uma clareza de quem é Jesus. Quem é Jesus para você? Há muito mal entendimento sobre essa questão. É uma questão que vem sendo tratada ao longo do período, desde o início da igreja primitiva. Discussões nos concílios sobre a divindade de Jesus. Doutrinas e teorias já foram fundamentadas ao longo do tempo de quem era Jesus. Algumas, como o adacionismo ou outras teorias que foram surgindo para tentar explicar quem era Jesus. Alguns cristãos, ou pelo menos que dizem cristãos, entendem Jesus como meio-meio, 50% homem, 50% Deus. Mas não é isso que a palavra nos diz. João é muito claro em dizer que o Verbo era Deus, o Logos, Jesus. O termo aqui traduzido por Verbo é o Logos, do grego. O Verbo era, ou seja, ele literalmente era Deus, não é parte de Deus. Jesus, na realidade, ele veio até nós como Deus. E nós entendemos, como base da fé cristã, que Cristo, que Jesus, ele é 100% Deus e também 100% humano. Enquanto viveu aqui entre nós, seres humanos, ele foi 100% humano também. Na realidade, Jesus foi o Deus esvaziado, como Paulo trabalha em Efésios, em Filipenses, na realidade, assumindo a forma de servo, vindo até nós e nos dando condição de salvação. Jesus é Deus, continua como Deus e nos dá a possibilidade de vivermos com aquele que morreu e nos salvou e nos entregou uma nova oportunidade de vida. Encontramos então nessa palavra algo muito importante para nós. João coloca Jesus lá no início de tudo. No princípio era o Verbo, assim como encontramos em Gênesis. No princípio criou Deus. Então Jesus estava no princípio das coisas, juntamente com Deus, na fundação do mundo, de tudo que foi construído. Realmente essa questão da Trindade, entender plenamente todo esse processo é muito complexo para a nossa pequena mente humana. A nossa capacidade mental fica muito aquém de Deus e de toda a sua complexidade em realizar a obra que ele realizou. Nós não conseguimos compreender muita coisa mesmo. Mas o entendimento de Deus, de Jesus, na realidade, é 100% homem, 100% Deus. E ele quer, querido e querida, oferecer a cada um de nós a oportunidade de vivermos para ele e vivermos uma vida diferente. Uma das coisas que encontramos aqui em João, logo em seguida, um versículo que diz assim, o capítulo 1 ainda, né? João capítulo 1, versículo 12, diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E o versículo 13 diz assim: Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Queridos, é muito claro o que João está dizendo para a gente. A partir do momento que entendemos que Jesus, como Deus, se esvaziou, assumiu a forma de servo, veio até nós, viveu entre nós, morreu por nós, ainda ressuscitou por nós, que é o ponto ápice do ministério de Jesus, vencendo o maior inimigo que nós temos, que é a morte.
deu prosperidade a você e a mim e termos a vida, não apenas uma vida comum, mas a vida abundante, que encontramos em João 10:10, nos capítulos à frente, e também a vida eterna, que encontramos em João 3:16. Ele amou e nos deu vida abundante e vida eterna. E para isso acontecer, precisamos nos tornar filho e filha de Deus. Precisamos ser filhos e filhas de Deus. Cabe a nós isso. Todos, olha que a palavra nos diz, nós acabamos de ler aqui agora. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filho de Deus quer dizer que pertence à família de Deus. Certo momento, quando Jesus estava com os discípulos e Maria, sua mãe e seus irmãos foram ter com ele. E chegando onde ele estava, mandou chamar. Está lá registrado no capítulo 12 de Mateus, versículo 48 em diante. Versículo 46 em diante, na realidade. E mandaram chamar Jesus. E ele diz assim, olha, quem são os meus familiares? Quem é minha família? Minha família é quem faz a minha vontade. Cristo te chama, querido e querida, para você sair do plano apenas de uma imagem feita por Deus, da criatura do Senhor, e entender que você pode ser de fato filho e filha de Deus. E ser filho e filha de Deus, nós temos algumas, algumas vantagens, consequências disso, algumas grandes vantagens. Ser filho de Deus é o crucial para a nossa caminhada cristã. Ser da família de Deus, então quer dizer que nós somos primeiramente herdeiros. É o que Paulo nos fala sobre isso, herdeiros. Olha o que Paulo diz em Romanos 8:17, ele diz assim, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então, em Cristo, nós, a partir do momento que somos filhos de Deus, que entendemos quem que ele é, em Cristo Jesus, aceitamos e colocamos como sendo nossas vidas, nós também pertencemos à família de Deus. E ter uma família é uma coisa muito agradável, uma coisa muito boa. Pertencer a uma família, ter uma família unida, viver um pelos outros, cuidando um dos outros, no nível material, físico, família de sangue que temos, é muito bom. Ter uma família, pertencer à família de Cristo, ser herdeiro com ele, co-herdeiro dele e por ele, é o que Deus propõe a mim e propõe a você e a cada um de nós. Que Deus possa de fato abençoar, que Ele possa direcionar a minha e a sua vida, que possamos de fato entender que Ele, Jesus, 100% homem e 100% Deus enquanto viveu aqui, e hoje Deus, acima de tudo, nos fornece a salvação, intercede por cada um de nós, intercede por você. Ele não julga o teu pecado, Ele não julga como você se encontra hoje, mas Ele te oferece salvação, Ele te oferece vida, vida eterna e vida abundante. Que Deus abençoe, queridos e queridas. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Forte abraço, tchau, tchau, até mais. Discipulando Vidas.